Fala, meu povo, beleza? Se liga. Vamos falar hoje um pouquinho sobre três povos da Antiguidade Oriental. Semana passada falamos sobre os mesopotâmios, belezinha? Hoje nós vamos falar sobre fenícios, persas e hebreus. Massinha, sentou, relaxou. Não liga com a voz não, estou um pouco fanho, tá? A gripe me pegou, não é Covid, então fica de boa aí. Belezinha? E se for, também não passa por aí não. Então vamos lá, simbora. Começando a falar desses três povos que é de extrema importância, vamos começar a falar dos fenícios. Os fenícios, eles são uma civilização com uma característica primordial. Qual? Eles são os maiores comerciantes marítimos da antiguidade. Exatamente. Enquanto os outros povos ainda comercializavam por terra, comercializavam com seus vizinhos, os fenícios eles se lançam ao mar para comercializar por vias marítimas, tá? Vocês estão vendo aí, a Fenícia é este ponto vermelho no mapa que vocês estão vendo aqui, belezinha? Que fica na parte costeira do mar Mediterrâneo, perto da Síria, um pouco acima de Jerusalém, naquela região do Oriente Médio, pertinho da Mesopotâmia aí também. Você está vendo o nome aí, Mesopotâmia, que estudamos na aula passada. Então lá, vamos entender um pouco das características geográficas, tá, da civilização fenícia. Lá na Fenícia, tinha uma característica, tá um pouco aqui, desse lado aqui, tomou um pouquinho, mas não tem problema não, belezinha? Lá na Fenícia, tinha uma característica muito clara, que era uma sociedade costeira e montanhosa. Se você prestar atenção, tá, um pouco nesse slide aí, você vai ver que a Fenícia, ela fazia contatos comerciais com toda a costa do mar Mediterrâneo, a costa africana, tá? Um pouco aqui onde viria a surgir mais na frente a Grécia, e aqui na Ásia. Portanto, é a primeira civilização a estender seu comércio a outras regiões por vias marítimas. Deu para entender isso aí? Então essas são as principais rotas comerciais dos fenícios. Então cai na prova, cai no vestibular, cai em Enem. Qual a principal característica dos fenícios? Simplesmente você vai lembrar de quê? Comércio marítimo. Massa? Deu para entender isso aí? Falou em comércio marítimo, construção naval na antiguidade, fenícios. Beleza? Então vamos embora. Preste atenção. Há uma expansão, como nós estamos vendo aí neste mapa, do seu comércio que vai passando por todo o mar Mediterrâneo, chegando na Europa, chegando ali nesse ponto verde, bem no centro, onde hoje é a Itália, tá? Então ela é uma característica importante e é de extrema importância isso para a sociedade fenícia, porque isso significou a sobrevivência deste povo. Belezinha? Era um povo militarmente forte? Não era. Era um povo que tinha uma população gigante? Não era. Era um povo que a agricultura era abundante, tinha terras férteis? Não tinha. Qual a solução? Lança ao mar e vamos comercializar. Belezinha? Deu para entender isso aí? Aí você pergunta, tá, mas o que é que os fenícios comercializavam? Preste atenção. Antes de falar nisso, nós temos que entender quais os motivos que levaram a Fenícia a se lançar ao mar. Qual o motivo do êxito dos fenícios no comércio marítimo? Esse aí é um exemplo de um barco fenício, tá? Você olha assim e diz, pô, é um barco bem chulé, vamos dizer assim. Mas imagina isso há 3.000, 2.500 antes de Cristo. Era uma tecnologia absurda. Belezinha? Então sim, é um barco muito veloz para a época, tá? Um barco que cabia muita mercadoria para a época, um barco com uma velocidade considerável. Isso faz com que os fenícios se lancem ao mar, porque eles eram exímios construtores de navios. Belezinha? Então vamos embora. Vamos lá.
Como eu falei, as causas, cai na prova, quais as causas que os fenícios se lançaram ao mar? Escassez de terras férteis. Aquele litoral é uma região extremamente pedregosa, tá? Tem muitas rochas, muitas pedras, o solo não é fértil, o solo não é árido, não é úmido o suficiente para ter uma vasta agricultura. Outra coisa, a proximidade do mar Mediterrâneo, lógico, o mar está ali, tá? Então isso faz com que os fenícios tivessem conhecimento do mar, eram pescadores também. Então isso faz com que eles tenham conhecimento do mar. Belezinha? Esse conhecimento da prática de vida deles vai se aprimorando, vai se construindo barcos maiores, mais resistentes, melhores para a pesca. Com o passar dos anos, dos séculos, os caras estavam construindo navios. Belezinha? Bons portos naturais. O litoral deles eram recortados, então cabia portos naturais ali. Então eles produziam esses navios que tinham lugares para ficar ali no litoral da Fenícia. Outra coisa, era uma região de rota comercial. Se você olhar lá naquele slide, depois você dá uma volta lá, você vai ver que ele fica ali perto da Mesopotâmia, um pouco em cima da Palestina, tá? E logicamente em cima do Egito. Então fica naquela região ali entre Síria, Mesopotâmia e Egito. Ele fica bem no centro. Lógico, é um lugar de rotas comerciais. Então o comércio na Fenícia era muito forte por causa disso. Outra coisa, tinha florestas em abundância, tá? E muita madeira, vamos dizer assim, para a indústria naval. Aí você diz, tá, mas daí dava para eles negociarem por terra. Não dava, por quê? Nós vimos ali que a região é extremamente costeira. De um lado está o mar e a outro lado, a outra, vamos dizer assim, margem da Fenícia, tá? É montanhosa, é muito pedregosa. Então, passar com caravanas comerciais pelas montanhas, além de perigoso, tá? Haveria saqueadores, sempre houve isso aí, era muito difícil. Então, eles arrumaram um jeito de negociar os seus produtos que foi através do mar. E tudo encaixou de uma maneira perfeita, belezinha, para que eles pudessem negociar de fato e serem prósperos no que eles faziam ali. Belezinha? Deu para entender isso aí? As causas que fez os fenícios se lançarem ao mar, a escassez de terras férteis que não beneficiava a agricultura, a proximidade com o mar Mediterrâneo que fazia com que eles tivessem conhecimento sobre o mar. Ali era uma região de rotas comerciais, tá? E tinha uma abundância de madeira propícia para a sua construção naval. O termo indústria aí não é bem isso. Vamos entender construção naval. Belezinha? Deu para entender isso aí? Então, simbora. A Fenícia, deu um branco aqui, mas a Fenícia, elas eram organizadas em cidades-estados. Opa, lembrou disso aí? Igual a Mesopotâmia. E é exatamente o que eram cidades-estados. Cidades que tinham autonomias próprias. Belezinha? Então não existia o rei fenício, o imperador fenício. Existia o povo fenício, a sociedade fenícia. Porque existiam cidades-estados independentes uma das outras, com sua própria economia, com sua própria lei, com seu próprio rei. Belezinha? Então, algumas cidades extremamente importantes, como Ugarit, Sidom, Tiros, Biblo, tá? Então são cidades fenícias que foram tendo gradualmente sua importância, às vezes até rivalizando uma com as outras no comércio, na produção, na política mesmo, belezinha? Então são cidades-estados, são cidades independentes umas das outras. O que liga esse povo, professor, para ser considerado todos fenícios?
a origem, a cultura e a religião, tá? Eles tinham a mesma origem, portanto, tinham a mesma cultura, a mesma língua e a mesma religião. Então, isso fazia com que eles se reconhecessem como fenícios, tá? Apesar de serem de cidades e estados diferentes. Deu para entender aí? Belezinha? Então, vamos embora. Cartago é a mais importante colônia fenícia. Isso vai ser importante lá na frente, porque vai ter a treta com os romanos nas guerras púnicas, tá? Só que essa é uma cidade extremamente importante, porque ela é uma cidade comercial. Fica ali no norte da África, tá? Também no mar Mediterrâneo, e era uma cidade portuária, comercial. Portanto, torna-se uma cidade, não só uma cidade em que os fenícios faziam negócio, mas uma colônia fenícia. Os fenícios chegaram lá, se estabeleceram e principalmente dominaram aquela região. Então não esquece, a principal colônia fenícia mais importante, por ser a mais rica, é a cidade de Cartago. Vamos lá. Outra coisa que os fenícios trazem para nós de importância, talvez o seu maior legado cultural, eu digo talvez porque para alguns sim, para outros é a navegação, a construção dos barcos, então não vou tomar partido, beleza? Talvez o maior legado cultural tenha sido o alfabeto. Exatamente. Esse alfabeto fonético que nós utilizamos, que dizemos que é um alfabeto de origem grega, na verdade os gregos recebem influência do alfabeto fenício. É exatamente isso. Belezinha? Então o que é que eu estou dizendo? Que a Fenícia é a primeira sociedade a fazer de fato, organizar um alfabeto fonético, e é desse alfabeto que os gregos vão tirar o alfabeto que nós conhecemos, tá? Com as letras gregas, alfa, beta, por isso que o nome alfabeto. Belezinha? Então quando falar em alfabeto, criação de alfabeto, comércio marítimo, construção de navios, não esquece, estamos falando dos fenícios. Massa? Quem lê a Bíblia já viu esse povo aí, porque de vez em quando cita algo relacionado a eles. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Belezinha? Então vamos lá. Falando na de Takuja, quem já leu a Bíblia já viu esse nome lá na Bíblia, Baal, que era o principal deus dos fenícios. Presta atenção, eu falei principal. Os fenícios eram politeístas, tinha uma penca de deuses. Belezinha? Vocês sabem, vocês entendem isso aí. Mas o principal deus era Baal. Cada cidade-estado possuía seu principal deus. Belezinha? E eles eram considerados o seu Baal, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala em Baal, a gente não está falando de um deus. Está falando dos principais deuses de cada cidade-estado. Eles eram conhecidos como Baal. Por exemplo, a cidade de Ugarit tinha um deus próprio, o principal. A cidade de Biblos tinha outro deus principal. Não quer dizer que eles não adoravam o da cidade de Ugarit, só que o da principal deles eram outros. Vamos dar um exemplo muito parecido, tá? Preste atenção, vamos entender isso aqui. Cada cidade atual tem um padroeiro, sim ou não? Sim. Por exemplo, padroeiro aqui de João Pessoa é a Nossa Senhora das Neves, tá? Padroeiro, sei lá, de Guarabira, é quem? Não sei. Padroeiro de Mamanguape, padroeiro de Rio Tinto, padroeiro de Bananeiras, enfim, cada cidade tem seu padroeiro. Isso quer dizer que os outros não são considerados santos? São também. É a mesma relação, belezinha? Há essa relação aí de cada cidade ter seu Baal, mas cada cidade reconhecia nas outras divindades serem iguais, tá? É como se eles fossem uns protetores. Belezinha? Deu para entender isso aí? De boa, massinha, então vamos embora. Como eu falei, a base da economia deles era o comércio marítimo. Só que eles eram também muito feras na arte. Mas, então presta atenção aqui.
a arte fenícia era algo extremamente importante para o comércio, porque eles também comercializavam. E era um dos principais itens de comércio, era da arte fenícia. Eles utilizavam, faziam joias com pedras preciosas, tá? Faziam joias, coisas belíssimas. E era isso que eles comercializavam. Havia possibilidade, por exemplo, de mobilidade social. O que é isso, professor? Eu lembro desse termo, mas não estou recordando agora. Mobilidade social é tu, que é pobre, tá? Por acaso, sai num belo dia na rua, encontra uma pepita de 50 quilos de ouro, tá? Não sei o que uma pepita de 50 quilos de ouro estava fazendo na rua. Mas imagina, 50 quilos de ouro, tu virou milionário. Isso é mobilidade social. É você poder ascender, crescer socialmente, economicamente. Por quê? Porque você poderia ser um pobre artesão. Só que seu trabalho era tão bom, mas tão bom, que você ia ascendendo socialmente e passava a ter seu trabalho cada vez mais requisitado. Então, dentro da sociedade fenícia havia essa possibilidade de mobilidade social, diferente lá da Mesopotâmia, onde era muito estratificada. Aqui não, você poderia enriquecer, tá? Então era uma cidade, uma sociedade, melhor dizendo, bem de boa. Deu para entender isso aí? Massinha, então vamos embora. Preste atenção, era uma sociedade também que tinha classes sociais, mas não era uma sociedade estratificada. A pessoa não entende essa diferença. A diferença é clara, uma sociedade pode ter classes diferentes e não ser estratificada. Exemplo, a nossa sociedade ela tem classes sociais diferentes, mas ela não é estratificada. Uma sociedade estratificada é aquela em que não há mobilidade social. Você nasceu, por exemplo, camponês, vai morrer camponês. Você nasceu lá na frente, séculos, milênios na frente, na França absolutista, nasceu burguês, enriqueceu muito, vai virar nobre? Não, vai continuar sendo burguês. Você nasceu nobre, perdeu tudo, faliu. Você vai perder seu cargo de nobre? Não vai, porque em sociedades estratificadas, o que valia era o quê? O sangue, tá? O nome da família, de quem você era filho. Numa sociedade onde há mobilidade social, o que vale é o quê? O dinheiro. Quanto mais você tem, mais acima você está. E a sociedade fenícia era exatamente isso aí. Tinha os reis, empresários, sacerdotes, altos funcionários do Estado. Abaixo tinha os trabalhadores livres e pequenos proprietários, que poderiam virar grandes proprietários. E abaixo tinha os escravos, que também tinham, apesar de ser uma sociedade, vamos dizer assim, que tem escravo, não é considerada uma sociedade escravista clássica, tá? Porque a base do trabalho da sociedade fenícia era o comércio. Comércio é feito por homens livres, belezinha? Então, mesmo dentro dessa sociedade de trabalhadores livres e de pequenos proprietários, você poderia enriquecer e virar um alto funcionário do Estado, um grande proprietário, um trabalhador muito rico que tem agora empregados. Deu para entender isso aí? De boa, massinha. Então, pessoal, vamos passar aqui rapidão para concluir esse assunto sobre a Fenícia. Só vou voltar um pouquinho. Vamos lá, preste atenção. Antes de falar sobre os persas, que vai ficar para a próxima aula, queria que vocês entendessem o seguinte. Quando falamos da Fenícia, nós estamos falando de uma sociedade da Antiguidade Oriental, que era uma cidade-estado. A base da economia era a agricultura? Não, era o comércio. Ah, professor, então eles andavam por todos os lugares, era um comércio terrestre? Não, também. Marítimo, construção naval, tá? Havia mobilidade social. Eles trouxeram para a gente o alfabeto, belezinha?
Então, pessoal, são características importantíssimas da sociedade fenícia. Belezinha? Vocês estão vendo aí aspectos geográficos do povoamento, a unificação e expansão por Ciro. Na próxima aula nós vamos falar sobre os persas e os hebreus. Belezinha, galera? Qualquer dúvida, me chama aí no Instagram, Herbert_historiador, ou no Facebook, João Herbert da Silva, e se inscreva lá no canal. Quem não me conhece, prazer, meu nome é João Herbert, tem um canal chamado Historializando com John. Belezinha, galera? Abração, até a próxima. Fui!